As informações que eu quero mostrar nesse vídeo para você pode mudar o seu jogo. 90% dos traders ignoram esse fato e é por isso que não consegue ter consistência. É por isso que fala, eu aplico na conta demo, dá certo, vou aplicar na conta real, dá errado. Então fica até o final desse vídeo, bora fazer essa imersão nesse conteúdo. Não fique distraído, pega então, fica no seu quarto, fica um ambiente que esteja só você, para que você consiga entender todos os detalhes desse vídeo. Então já deixa o likezão no vídeo, já se inscreve no canal e aqui embaixo vou deixar meu grupo no Telegram para você operar todo santo dia junto comigo, para você conseguir levantar caixa. E é lá que eu tô fazendo sorteios também de bancas aleatórias para pessoas aleatórias, e a própria Avalon também tá fazendo sorteio da moto Kawasaki Z900. A cada R$ 150 depositados, você vai ganhar um ticket. Quanto mais tickets, maior a chance de ganhar esse sorteio. Então vamos que vamos para esse conteúdo denso que a maioria das pessoas ignoram e é por isso que não tem resultado. Então fica até o final, não pula, não assiste no 2.0. Preste atenção no que eu tenho para mostrar para você. A maioria das pessoas que operam no mercado utiliza somente setup, utiliza somente padrão. E é também a maioria das pessoas que você acompanha também só te ensinam dessa maneira. Então o errado não é você, é as pessoas que você acompanha que falam para você: ah, é só utilizar padrão de nova alta que o mercado só vai subir. Tá, você aplica na conta demo, dá certo, vai aplicar na conta real, toma uma paulada de loss e você não sabe o que tá acontecendo. Eu aplico tudo certinho, mas tá dando errado, porque o erro não é o mercado, o erro não é você, o erro é das pessoas que você acompanha, você tá acreditando numa falsa promessa. Mas vamos que vamos desmascarar tudo e te ensinar na prática como funciona. Por exemplo, se o mercado faz uma nova alta, sim, o padrão ele já é de subir. Só que qual o contexto por trás que você não está analisando, que pode ser que essa análise não fique tão boa só porque fez o padrão de nova alta. Então, para quem não sabe, a nova alta tem vários modelos, tanto é tem uma playlist que eu gravei aqui no canal, é só você maratonar. E eu vou passar aqui um dos modelos da nova alta, que é o que aconteceu aqui, que é quando você encontra duas velas verdes, não importa a sequência, estou mostrando dessas duas velas da comparação, tá? Onde o corpo da segunda vela, então o corpo da segunda, rompe o pavio do fechamento da vela anterior e deixa pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo. Esse padrão aqui, ele indica que o mercado vai continuar o seu movimento. Então, duas velas da mesma cor, que nem aqui, ó, duas velas da mesma cor, onde o corpo rompe o pavio do fechamento da vela anterior, onde o corpo rompe o pavio do fechamento da vela anterior. E por característica, ela tem que deixar pavio para cima, para baixo, para cima e para baixo, que nem aconteceu aqui, ó, para cima, para baixo, para cima e para baixo. É esse padrão que a gente chama de padrão de nova alta. Então, padrão de nova alta. Por que nova alta? Porque o mercado tem interesse em subir. É uma nova alta, um novo interesse do mercado poder continuar esse movimento de alta. Aí, nesse caso aqui específico, ele sim até continuou esse movimento de alta, fez nova alta e o mercado sim ele continuou subindo. Só que qual que é a maneira mais avançada de você analisar? Avançado não, o básico. O básico, o simples que funciona, que você precisa analisar para você aumentar a sua assertividade, aumentar a sua confiança nas suas análises. Que o que eu mais vejo são as pessoas que operam no mercado têm incerteza. Então, tudo que você tem incerteza, você não sabe do resultado. Você não sabe se vai dar bom ou se vai dar ruim. Você não tem uma certa previsibilidade se você vai conseguir um alto nível de acerto ou um baixo nível de acerto. Então, você pega meio que no aleatório, meio que na sorte. Aí sim o mercado vira uma aposta. E em si, o mercado não é para ser operado dessa maneira. Então, aqui ó, faz uma nova alta. Aí, qual que é o importante desse vídeo? Se você, por exemplo, só assistir esse vídeo hoje, pega tudo que eu tenho para mostrar. Se você utilizar com contexto, vai dar muito certo. Se você não utilizar, você vai estar ignorando todo o contexto do mercado. Tudo que o mercado está te mostrando. É a mesma coisa eu falar uma coisa e você está ignorando todo o passado. Tudo que eu tô falando por trás, você não ouviu. Você tá tampando o ouvido ou tá tampando o olho e você só vê o que você quer ver. Ou seja, só viu o que você sabe, que no caso é a nova alta. Fez nova alta, operou comprado, nesse caso deu certo. Mas vai ter vezes, por exemplo, ó, nessa nova baixa, por exemplo aqui, ó, nova baixa de continuação, operou vendido. E por que aqui deu errado? Justamente pelo contexto. Você vai ter que fazer o seguinte, para fazer análise de contexto, é observar o passado do mercado. Para tudo no mercado financeiro, tem que observar o presente e o passado para você ter análise futura. E eu já gravei uma aula também sobre isso. O mercado, ele quer subir por conta do padrão. Aí agora você vai começar a analisar o contexto por trás. Você vai começar a analisar o passado do gráfico. Para tudo, você tem que analisar o que aconteceu no passado para você ter uma informação no futuro. O mercado em si
tem que fazer análise presente, análise do padrão, análise do passado, ou seja, o contexto, e análise para o futuro, ou seja, se você observou o presente, se você observou o passado, você já vai ter análise para fazer no seu futuro. Mesma coisa aqui, ó. Se o mercado ela faz aqui essa nova baixa de continuação, vamos ver no passado do gráfico, vamos ver se já conseguiu tocar em alguma coisa, já reacionou, já ativou as suas defesas de preço. Por que defesa? O mercado tem que se defender. Então, seja de compra ou de venda, algum lugar ele vai estar esbarrando. E se ele estiver esbarrando em uma defesa onde o mercado ele pode não continuar por conta do padrão, ele pode não continuar, por mais que o padrão esteja assim para baixo, se ele tiver numa região de defesa, o mercado ele tem padrão para reversão, tem padrão para o mercado poder subir. Então sempre junta esse contexto, observar o padrão atual, o presente do mercado junto com o passado. Por exemplo, aqui ó, a gente tem essa taxa dividida. Por que taxa dividida? Porque você encontra essas duas velas verdes aqui e nesse meio entre fechamento e abertura, você observa que ou aqui ou aqui não deixou pavio. Pode ser também que vai ter casos que aqui na primeira vela não deixa pavio e aqui na segunda vela também não deixa pavio, não tem problema. Ou até mesmo casos que a segunda vela não vai deixar pavio e a primeira vai deixar pavio, não tem problema também. O importante é você encontrar essas duas velas verdes, lembrando, não precisa ser a primeira e a segunda vela do lote. Nesse caso aqui, ó, tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Aqui nesse caso foi a terceira e a quarta que eu identifiquei. E eu pego aqui esse meio, nesse meio aqui, ou o fechamento ou a abertura não vai deixar pavio. Aqui é o fechamento que não deixou pavio, então sim, é uma taxa dividida. Não se leve a nomes, tá? Eu só vou deixar o nome aqui para você começar a entender melhor. Então, taxa dividida, só para dar um entendimento, porque se eu falar que ó, essa vela aqui é uma taxa dividida, você já vai ter noção do que é, mas primeiramente, em vez de decorar nome, decora em si o fundamento por trás. Então sempre quando você encontrar duas velas de compra, nesse meio, alguma dessas duas não deixou pavio, seja no fechamento dela, da primeira, ou na abertura da segunda. Então não deixar pavio no fechamento da primeira, deixar aqui em cima, ou não deixar pavio na abertura da segunda vela. Sempre a comparação de duas velinhas. Conseguiu fazer a identificação? Agora faz a marcação, a abertura e o pavio da abertura. No caso, você vai marcar o pavio porque ela deixou pavio. Vai ter casos que a taxa dividida, nessa segunda vela aqui, ela não deixou pavio. Então você só marca o corpo, só marca a abertura. Nesse caso, como deixou pavio, eu vou marcar a abertura e o pavio da abertura. Se você tem aqui a marcação da taxa dividida e você sabe que a taxa dividida é um domínio, ou seja, na abertura dela está posicionado os compradores, se o mercado consegue retrair aqui, o que o mercado vai fazer? Ele vai descer ou ele vai subir? Ele tem que reacionar, ou seja, ele tem que fazer essa correção. Então aqui vira uma pernada de impulsão, aqui essa pernada somente é uma pernada de correção para o mercado ele continuar para cima. Então ele não vai descer aqui e só porque fez o padrão de nova baixa ele vai descer despencando aqui direto. Não, ele bateu na sua região de defesa, ou seja, você tem que observar o contexto. Analisou o padrão? É uma coisa. Aqui ó, o padrão ele pode descer, pode descer. Eu já tenho leitura para venda, só que mais avançado, analisando o contexto, sendo mais profissional, você vai ter que observar o passado do gráfico. O passado é basicamente você olhar um pouquinho para trás, ver qual que é a primeira coisa que você identifica aqui, que ela conseguiu tocar, que no caso é essa taxa dividida. No caso vai ter vezes também que não vai ter taxa dividida, não vai ter domínio, não vai ter primeiro registro, não vai ter nenhuma zona de defesa para o mercado poder subir. Aí é claro, se o mercado tiver espaço para chegar, você pode jogar essa operação de venda sim com a maior tranquilidade para o mercado ele continuar descendo, porque ele não esbarrou em nenhuma defesa. Então o tópico desse vídeo, uma das partes mais importantes do contexto em si, é você observar as zonas de defesa de preço. Novamente, porque defesa, porque é onde o mercado ele vai se defender, onde o mercado vai se reacionar. Se aqui, ó, presta atenção nisso, se aqui tem domínio comprador, o que o mercado vai fazer quando esbarra no domínio comprador? Ele vai descer ou ele vai subir? Vai subir, porque está impulsionando, corrigindo, impulsionando. Lembra que eu falei nas outras aulas também já do canal? Aqui, ó, domínio comprador, exatamente aqui está abastecido a compra. E se tem um pavio de retração na vela vermelha, o que acontece? Esse pavio tem ação compradora. Então, todo pavio de vela vermelha tem ação da compra. Se aqui é o domínio comprador e tem a ação da compra do mercado, então nessa vela aqui, quem finalizou foi a compra. Como que eu vou saber?
justamente por ser uma vela vermelha. Então, por ser uma vela vermelha, o pavio dela tem ação compradora. É a mesma coisa, ó. Nessa vela de venda, e daqui é um pouco mais avançado, tá? Mas eu quero passar o ouro, quero passar tudo pra você, porque eu não sou mais um vendedor de curso. Eu quero te entregar resultado, quero te entregar conteúdo pra você ver e aplicar e ver que realmente funciona. Então, também já entra no meu grupo no Telegram, opera junto comigo, levanta um caixa pra depois sim, se você não tiver dinheiro, você entra no meu treinamento. Se você já tiver, você já entra agora, porque eu sou o único no mercado que te apresenta o contexto, a dinâmica, milimetricamente onde o mercado pode retrair, qual operação vai operar mais pesado, qual operação você deve operar mais leve. Também você vai ter o meu acompanhamento, o profissional, eu e você do seu lado te acompanhando, vendo que você tá errando, vendo que você tá acertando, exercícios práticos para poder ver o seu nível de conhecimento. Então, como se fosse uma lição de casa numa escola, você vai mandar um monte de exercícios para mim, eu vou corrigir e não tem como não dar resultado. E como sempre falo, só não tem resultado quem não quer. Eu sempre te entrego as melhores ferramentas. Se você utilizar essas ferramentas da maneira correta, a seu favor, você consegue ter resultado. E novamente, não precisa comprar nada de mim. O que eu pelo menos peço é que você deixe o like no vídeo, sempre comente, sempre compartilhe o vídeo. Entra no meu grupo Telegram também para você participar dos sorteios, participar das minhas operações e você ver que realmente funciona. E aqui, ó, como eu falei, taxa dividida. Exatamente aqui tem o domínio comprador. É exatamente aqui que está startando esse movimento de alta. Will, mas não startou um movimento aqui embaixo, na primeira vela do lote? Sim, porém, aqui é como se fosse na taxa dividida, ela dividiu o seu preço. Então aqui é como se fosse a primeira vela do lote, assim como na vela de comando também. Então na aula de primeiro registro eu falo, a primeira vela do lote é a primeira vela do lote e também quando tem vela de comando, ela se torna o primeiro registro, é como se fosse uma divisão de preço. Na taxa dividida é a mesma coisa, ela como se fosse divide o seu preço aqui e é como se fosse essa vela seja a nossa primeira vela do lote. Então, como se fosse startou esse movimento de alta, como se fosse um respiro no mercado nessa pernada de alta para o mercado somente corrigir e continuar subindo. Então, essa aula foi um pouquinho mais na teoria, mas te mostrei exemplo na prática aqui como funciona. Se você quiser uma parte 2, que eu comece a aplicar com resultados reais, operações ao vivo junto com você, aí eu posso fazer. É só você comentar a parte 2 que eu faço essa próxima aula. Então, se você gostou dessa aula, comenta muito parte 2 aqui embaixo. E, como eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero te vender nada. Eu só peço que você entre no meu grupo Telegram, pegue minhas operações, fica comigo, vai, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano inteiro, pra você ver que o que a gente faz é 100% ao vivo. Eu faço ao vivo, com tela compartilhada, passo sinais no grupo pra você copiar e colar as minhas operações. E é lá que eu tô falando um monte de sorteio. Pra participar dos sorteios, você tem que entrar lá no grupo. Então, muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Tamo junto, faz o W e vem com o Mago.